Fala, seus mal diagramados Bez, e você que não é um cara consumista, a gente não é consumista, nem né? posso, nem não poderia. é porque a gente não pode também, entendeu? Mas você já deve estar de saco cheio de ver aqueles memes que comparam o custo das coisas no Brasil e nos Estados Unidos. Olha só, essa Porsche custa 100 mil reais nos Estados Unidos, aqui no Brasil custa 500 mil. Aí quem posta ganha 3 mil reais. Ele não poderia ter nem nos Estados Unidos nem aqui, mas ele fica falando que é um absurdo e que ele queria muito ter a oportunidade de poder consumir. E aí você fica pensando, cara, mas assim, sério mesmo, você precisa de uma Porsche pra quê, velho? Pra andar aí nas ruas do Jabaquara, velho, um Uno Mille tá bom demais. Achei que você tava falando do Luiz Miranda USA. Ah, que sim. Trouxe vídeos, assim, muito didáticos, né? Pra nós brasileirinhos, assim, né? Que sofremos a síndrome do vira-lata. Tanto que nos Estados Unidos, a gente tava conversando esses dias, o Nickelback é uma das bandas mais ouvidas de todos os tempos. Se você acha que os Estados Unidos é melhor, fica com essa aí, rapaz. Ah, e tem também aquelas comparações de youtubers que vão lá nos mercados dos Estados Unidos, pegam aqueles potes de alvejante de 10 litros e falam, ah, olha aqui, ó, é 8 dólares. Aí no Brasil você não paga menos de 30, pacote de Doritos de 5 quilos, aqui é 3 dólares. Pra que eu quero 5 quilos de Doritos, velho? Eu vou ter pedra nos rins, eu vou ter câncer com 35 anos, porque tem corante laranja de um laranja que não existe. Só existe no bronzeado do Trump aquele laranja. E pior, né, Helder? Você não vai ter o SUS pra te ajudar. Como os Estados Unidos, o americano também, não tem o Estado que ajuda ele se fudeu. Você que aí quer copiar os Estados Unidos, Dr. Ray queria trazer os moldes como funciona a saúde nos Estados Unidos, queria trazer pro Brasil. Infelizmente, Bolsonaro não colocou ele como ministro da saúde. Perdemos esta oportunidade porque Dr. Ray, além de tudo, ele colocaria aí os ensinamentos dele na parte estética na nossa saúde, né? Melhorar. Não só a gente pensando na parte de ficar saudável, de fazer medicina preventiva, não. Dr. Ray ia pensar na estética porque ele disse que ia devolver pra gente a sensualidade do brasileiro. Chegou a hora do Brasil honesto, um Brasil primeiro mundo. 2018, mudamos a direção do Brasil. Chega desses socialistas roubarem do Brasil. Não funcionou para Karl Marx, não funcionou para Engels, não funcionou para Rousseau, para Stalin, Mao Tse-tung. Como que vai funcionar para meia dúzia de analfabetos em Brasília? Viva a monarquia! Dr. Ray, que além de doutor, já é rei! Não tem nome melhor para o próximo presidente do Brasil. Helder, a primeira coisa que eu queria mudar em mim é ter bunda, cara. E o Dr. Ray acho que seria um cara bom pra isso. Um cara que conhece, né? Que tem toda... Sou japonês, não tenho bunda. Eu queria reduzir um pouco porque tá difícil assim as calças. Então, e podia passar de um pro outro, né? Mas tudo bem, cara. Isso aí a gente pode pensar depois. A gente é sócio, né? Mas o que a gente não pode compartilhar, por exemplo, é o SUS, né? O SUS a gente não pode compartilhar com os nossos amigos americanos. Nossos amigos americanos até têm uma certa cobertura estatal, assim, de saúde, mas ela não é universal. O único país no mundo que tem uma cobertura universal, ampla, de medicina preventiva e tudo mais é o Brasil. O Brasil que tem isso desde a Constituição aí. A Constituição prevê o SUS no país inteiro. Muita gente fala, mas o SUS é muito ruim, eu acho injusto pagar por algo que eu não uso. Cara, é uma parte da nossa sociedade que deu certo, cara. Por pior que seja, por pior que tenha gente morrendo no corredor, por pior que você chegue lá e não tenha remédio ou não tenha médico, ainda acredite, se fosse não tivesse, Isso é muito pior. ia ser muito pior. Eu vejo a medicina preventiva que tem lá no meu bairro, pessoal que é agente comunitário, passa em casa, vê se a vacina tá tudo certinho, vê se as mães estão cuidando bem dos filhos. Isso aí é uma parada de primeiro mundo mesmo, assim. Não é em qualquer lugar que tem, não. Então, às vezes, a pessoa tem e não sabe que SAMU, tudo isso é SUS, entendeu? Então, o cara bate o carro lá andando a 90 km na Marginal Tietê. Se ele fosse um morador dos Estados Unidos, ele teria que pagar por esse resgate. Quase morrendo ali. Toma, eu assino. E é verdade. Sim, bate o carro e depois sai com uma conta de 10 mil reais do hospital. Isso nas melhores das hipóteses, né? Se tiver uma unha decepada, agora se ele, por exemplo, quebrar os braços e as pernas, aí pode ser que fique mais caro. Pode ser que ele tenha que vender o carro pra pagar os custos médicos. Veja um documentário que tem na ESPN 30 for 30 sobre o Hoffman lá, que é um ciclista que inventou a super rampa e tal. Tem uma hora que ele cai de uma altura incrível, assim, 5, ele estoura o baço todo. Só que ele não tem dinheiro pra ir, cara. Eu vi. Aí ele não paga e fica em Aí casa. ele fica em casa sangrando, né? Tipo, esperando a morte hemorragia, chegar, assim. Falando, vou pagar $500, não tenho. Se você arranjar uma treta num bar nos Estados Unidos, alguém der um soco na sua cara, você vai ter que pagar esse resgate. Você, mano, vai ter que pagar a conta
do bar, que você bebeu Heineken mais barato do que aqui, só que você vai pagar muito mais caro no hospital. O Obama tentou fazer com que isso fosse diminuído com o Obamacare, que era na verdade uma obrigação de todo mundo que trabalhasse ter um plano de saúde, não era necessariamente um SUS, né? E o Trump vai mais ou menos por aí também. O Trump quer que ele tá tentando colocar, mas é muito pior, porque obviamente vindo do Trump é sempre tudo senhora, muito eu não pior, sei se eu né? queria não. Mas vamos falar então dos exemplos, Sim. Helder, do que é nos Estados Unidos e como é no Brasil. Sim. Se a gente sentir a falta desse fim do SUS, como o Dr. Ray queria abolir o SUS, tudo privado, né? Temos que pagar por tudo. Helder, se eu for picado por uma cobra, o que acontece, hein? Ah, cara, se você for picado por uma cobra no Brasil ou nos Estados Unidos? No cara? Brasil, vai. Tô No aqui. Brasil, você tá em São Paulo, aqui você tá do lado do Instituto Butantan, né? Você pode ir lá tem o soro antiofídico, ou você pode ir em alguns hospitais que também tem durante o dia inteiro aí no Brasil, 24 horas, você vai lá, foi picado por uma cobra, coisa mais comum aqui em São Paulo, você sair na rua e picado por uma cobra. Ah, sim, acontece sempre. Mas lá nos Estados Unidos teve uma mulher que aconteceu isso. Ela teve que gastar 125 mil reais no tratamento Olha, de até picada passei de mal. cobra, que é um dinheiro que, se você que gosta de carro aí, gosta de Porsche, como a gente citou aqui, dá pra comprar aquela Mustang de papelão do Nando Moura. E Sim. você vai gastar com mordida de cobra, cara. Ah, seu trouxa! Acaba com o SUS. Põe o Dr. Ray aí no Ministério da Saúde, né? Helder, eu sou um cara que utilizo muitos remédios. Você já olhou na minha cozinha ali? Sim. Tem remédio pra tudo que você possa imaginar. Eu tomo. E nos Estados Unidos é mais ou menos assim. Por isso que eu tô indo pra lá agora. Porque eu tomo muito remédio, quero gastar. Tô dinheiro sobrando. Helder, uma média ali do gasto anual de um americano é de 1.443 dólares. Quando em outros lugares do mundo varia de 466 a 939. Por que o americano gasta tanto? É porque é caro, né? É caro, é também uma falta de saúde, o pessoal também tem obesidade mórbida, tem vários outros problemas do americano. O americano também, de certa maneira, ele tem um hábito de tomar remédio, porque remédio lá é vendido Vende em muito qualquer fácil lugar, é. e a As legislação farmácias são é mais... maravilhosas, Sim. né? Então tem tudo isso também. Mas tudo bem, os caras estão gastando isso, mas você sabia que em contrapartida o PlayStation lá custa 399 dólares? Ah, vou pros Estados Unidos. Um é dois, é três e já. PlayStation. E aí você, obviamente, pode comprar um Estados PlayStation, em vez de tomar remédio, você fica sentado ali, não levanta nunca, jogando God of War. 10 É muito anos mais, sem. é muito mais saudável, entendeu? Você não vai ter problema com a sua hemorroida, porque você vai ficar sentado pro resto da vida. Tem um cara. episódio do South Park que eu vou ver se eu acho, coloco um trecho aqui do Cartman jogando God of War, sem parar, ele começa a inchar. Ele vira um jaba, assim, cara. O Cartman que já é gordinho, assim. Mas ele vira um negócio e aí você vê as outras pessoas, as crianças, que realmente é um mal americano, se alimenta muito mal, não faz esporte. Um assunto muito sério que as pessoas estão cada vez morrendo mais disso, que é o câncer, cara. A gente tem exemplos próximos, todo mundo aí, tenho certeza que tem exemplos tristes e próximos. E aqui a gente tem um auxílio, o SUS consegue tratar muito bem, só que nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? É bem diferente, né, cara? É bem diferente, embora aqui, em alguns casos, algumas pessoas acabam recorrendo à rede privada e... porque podem, né? Quando podem. Lá, as pessoas, na maioria das vezes, precisam recorrer à rede privada. E, cara, um tratamento de câncer lá pode variar de 10 mil dólares, que hoje, pra cotação atual do real, é tipo 40 mil reais, até 120 mil por ano, que daria aí 480 mil reais, o que é o preço de uma casa bem simples em qualquer capital hoje em dia, porque é isso mesmo, né, cara? O pessoal ainda não tem tanta grana pra pagar, tem gente que vai à falência e tem mesmo que hipotecar a casa, e de cada 10 que procuram esses tratamentos, 2 às vezes não tem grana, e morrem ou tem que fazer de tudo, vender tudo que tem, todos os bens que conquistou durante a vida. Mas em contrapartida eu tenho aqui, eu sempre tô trazendo os benefícios de morar nos Estados Unidos, porque entendeu? eu tô querendo ir pra lá. Você não pode tratar da sua doença aí de uma forma gratuita ou barata, mas por outro lado, quanto que é o iPhone 11 lá? Verdade, deve custar uns 600 dólares. Então, Aqui custa 9 mil reais. Aí eu tô aqui cara. com esse velho aqui, ó, não consigo trocar. então, aqui no Brasil você tem que fazer o quê? Você tem que pegar seu Corsa 95 e trocar por um iPhone, se você quiser ter um iPhone. Lá não, lá você pode ter um iPhone de 600 dólares, não consegue tratar da sua doença, mas tudo bem. Pese você que tá com um problema no dedão aí.
As pessoas acham que não é nada, né? Mas reclamando White People Problems. Irmã dos que tá pra ser canonizado, ou foi, não sei ainda. Ela era chamada exatamente até pra curar unha encravada. Imagina você abusar da santidade de uma pessoa pra curar da sua unha encravada. Vamos supor que você vai lá no bar, come aquele ovo de codorna, se tiver nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a gente não tem essas especiarias. Tem coisa bem pior. Toma um rabo de galo, joga uma sinuca, fuma um derby, aí sem querer derruba o derby na calçada, vai pegar e cai e machuca o dedo, velho. Aí você tem que fazer um curativo. Se pensar, isso é prosaico. Aqui no Brasil a gente vai ali no postinho, o cara coloca um band-aid, passa uma oxigenada, acabou, de graça, tô de volta, eu vou na farmácia 20 conto. Cara, quanto sai pra fazer um curativo simples num pronto-socorro de alguns estados dos Estados Unidos? Eu tomei um susto aqui, cara. Custa $2.229. Mais do que a gente ganha o mês inteiro, né, galera? Você pode fazer um curativo, cara. Cara, um curativo. Curativo simples. O cara chega lá, joga uma oxigenada, um mertiolate, coloca uma gás e fala, vai pra casa, filhão, $2.229, que é um hospital de luxo, obviamente, são um dos hospitais caros, né, que a gente tem por ali. Imagina só um trabalhador médio dos Estados Unidos. Não estamos falando de um cara rico, não. É o salário dele do mês, velho. Aí tem até um exemplo aqui de uma matéria que eu peguei, matéria que saiu no New York Times. Um cara chamado Daniel Dias, ele foi no Lenox Hill Hospital em Nova York, mas ele pagou $3.355 por um curativo de 5 pontos no dedo que ele fez enquanto descascava um abacate. Ou seja, você não tem nem o direito de ser um idiota cortando fruta e se machucar, porque você vai deixar ali um salário do mês. Tem lugares que é mais barato. Por exemplo, se o brasileiro que vai para os Estados Unidos faz o mesmo, a mesma bizarrice, corta o dedo descascando um abacate na Nova Inglaterra, que lá é $700 só. Um curativo então tá básico. Bom, então tá bom. Eu não faço almoço sem me cortar. Isso não tem graça. Então. Tem que ter um temperinho, Tem que né? ter um tempero. Tem que ter um pouco de sangue O positivo na comida, bom, né? bom, faz bem. Aí o que a gente tava falando, quando o Matt Hoffman caiu da bicicleta, Sim. $500 era só transporte. Era mais fácil chamar um Uber, né? Pra você ir pro hospital. Pois é, como ele tava todo quebrado, ele precisava de uma unidade intensiva e o cara decidiu não ir para o hospital, porque no hospital pode custar, Helder, em média, $4.000 uma internação, Sim. cara. Aqui também é caro. Sim, mas, gente, tem os é caro. planos de saúde, tem o SUS também. E você tem né? hospitais privados um pouco mais acessíveis. A maioria dos planos de saúde vão cobrir internação, se você paga já um plano de saúde. E o SUS, no mínimo, o cara te arranja lá um quarto compartilhado pra você ficar enquanto não chega a cirurgia. Sim. Enfim, você tem alternativas mais baratas. Tem hospitais que cobram $12.500. É mais fácil, se você tiver todo fudido já mesmo, já tá mal, cara. Você vai e pega uma diária no Hilton. Sim. Você fica mais confortável, você come bem, você tem cozinha internacional ali à sua disposição. Aí você chama um médico, contrata um médico em paralelo, porque é muito mais digno do que ficar num hospital, E né? a comida é muito melhor também, né? Com certeza, né, velho? Mas sabe que uma coisa que eu fico triste? Por que o Bolsonaro não nasceu nos Estados Unidos? Hoje em dia ele não seria ninguém. Porque ele deve ser daqueles caras que se cortam em todo lugar, bate a cabeça. Inclusive né? o Adélio cortou ele sem querer também. Pois é, mas aí o cara que não consegue mascar chiclete e andar ao mesmo tempo, Bolsonaro é desse, Bolsonaro teria falido. É verdade, estaria Nos falido, Estados cara. Unidos. Imagina só, nos Estados Unidos, se alguém vai lá, mexe uma faca do lado dele, corta o cara sem querer, já era. Já era, ou ele vai era. fazendo flexão e bate a cabeça. E agora o Bolsonaro também, ele estaria com mais problemas, porque além de tudo, ele não consegue nem usar as coisas certas pra se prevenir das doenças. Ele tem que usar agora um colete, né? Porque ele fez uma cirurgia, dizem que é de hérnia, e ele usa o colete por cima da camiseta. O que é totalmente um contrassenso. Ai, Bolsonaro. Se pedem uma perícia pro Bolsonaro nos Estados Unidos, falar, ó, você tá usando certo aí a perícia, já era, você perde. Teu plano de saúde nem cobre mais, vai ter que pagar avulso. Cara, já teve pneumonia? Graças a Deus e a Satanás não. A minha filha teve este ano. Teve pneumonia. É um negócio triste, era uma bebê. Mas todo mundo tá propenso a ter. Principalmente morando em São Paulo, onde a mudança de clima e mais poluição deixa todo mundo aí com imunidade muito baixa, né? Você sai de casa, parece Moçambique, volta, tá parecendo a Finlândia. Não tem saúde que aguente, ainda mais saúde de dois velhos já que, mano, se alimenta baseado aí em salgadinho, fofura e café o dia inteiro, que nem nós dois, né? Não, mas e a gente teve um amigo nosso, João Gordo, que tá se recuperando Verdade. ainda. Pneumonia realmente é um negócio muito sério. E lá é mais sério ainda, sabe por quê? Porque um tratamento pode custar $43 mil um tratamento de pneumonia. Ou seja, a minha filha, que eu levei lá e foi super bem tratada no hospital, que eu tenho um convênio, tá tudo bem, paguei ali, comprei uns remédios à parte. Não
não gastei muito mais que R$300 nisso aí. Agora, $43 mil. Isso significa que o pobre de direita já deve estar aí entrando na parte de dívida da Caixa Econômica Federal. Ele vai ter que se desfazer, né? Se ele pegar uma pneumonia quando acabar o SUS. Cara, eu não vou mais pros Estados Unidos, não. Tô com medo aí desses... O pior é que se você se adoecer lá, sai caro mesmo, cara. Jimmy Ben, baixista do Dio, morreu num cruzeiro de metal porque ele não tinha dinheiro pra fazer tratamento. Nesse sistema de saúde americano aí, que tem uma cobertura muito pequena na maioria dos estados, você tem o mercado sendo de fato um livre mercado. Um mercado que pode exercer toda a sua liberdade pra cobrar o quanto quiser. Aí tem gente aqui no Brasil que chega e fala, não, mas se vocês liberarem aí plano privado pra todo mundo, convênio, o mercado vai se autorregular. Com mais demanda vai ficar mais barato, claro. Porque todo mundo desesperado pra poder se machucar e vai no hospital desesperado pra fazer um curativo ou tratar uma doença. Os convênios falam, não, vamos cobrar mais barato. O povo aí merece, né? Povo lutador, guerreiro. Helder, lá um parto normal pode custar 5.510. Como é que você faz assim? Porque eu me lembro que quando minha mãe morreu, é muito caro pra você fazer tudo assim, né? Aí você fala, caralho, a gente não pode nem morrer sem gastar uma grana. Agora, e pra pessoa não nascer, né? Porque às vezes eu fico imaginando ali, falando, não tem como pagar, não pode nascer, vai ficar aqui mais uns meses. É verdade, cara. Então, esse é o grande problema, né? Tem gente que não tem como arcar com isso. E em alguns lugares que você tiver, você não tem alternativa. $5.500 mais $731 para cada hora de serviço da equipe. Isso, cara, é muito mais do que cobra um hospital de luxo aqui de São Paulo, como Santa Joana, para fazer aqueles partos assistidos, onde tem transmissão online para toda a família. Você sabe que tem esse recurso agora. Eu não sei quem é interessado nisso, porque eu já assisti 2 partos, os partos dos meus filhos, e os partos, eles são muito vendidos como um clipe da Katy Perry, mas eles são muito mais parecidos com uma capa de disco do Cannibal Corpse, né? Então eu não sei se é algo muito legal de assistir. Como é que vende, né? Com petiscos e tomando cerveja do outro lado do mundo. Faça suas escolhas aí, até porque partos também podem dar errado, né? Mas é isso aí, né, cara? Um parto muito mais caro do que um parto de luxo aqui no Brasil. Um parto que você ainda teria essa lembrança, um DVD pra ver o seu catarrentinho nascendo. Mas tem a vantagem dos Estados Unidos, eu vou mostrar pra vocês aqui. Qual que é a vantagem? É que lá, depois de você ter esse parto, que você em alguns lugares vai ser obrigado a pagar, você pode levar o seu filho a bordo de uma SUV pra casa, uma SUV que é comprada muito mais barata. Lá a gente tem essa possibilidade. Então, se você é a favor de mais SUV e menos SUS, aí as possibilidades que você tem. A gente explicou que curativos, mais caros, pneumonia, tratamento. Tem que ir pros Estados Unidos e ficar parado. Você não pode se mexer. É verdade. Você tem que trabalhar que nem eu trabalho aqui na minha casa, no computador assim. É verdade. Não pode nem ter tendinite, cara. É verdade, cara. Outro dia eu tava passando aqui na rua do Beze, caiu um guincho de construção de sei lá quantas toneladas a 2 metros de mim. Nenhum plano de saúde ia ajudar, ali não, nada ia dar certo, né, você ia cara? morrer na hora. Ia ser uma morte ridícula, mas estilo perna longa, né? Eu ia dar risada, depois ia lamentar. Eu espero que vocês... eu esperava que todo mundo desse risada. E eu ia gravar até pra ver se vamos tentar viralizar. É uma morte tipo do baixista do Dio no Cruzeiro, né? É triste. É uma forma de morrer muito triste. Tem formas de morrer mais tristes, por exemplo, você acreditar que você sendo pobre de direita vai ter aí uma saúde muito melhor que a do SUS, se você puder pagar o convênio que quiser. Acredite nisso e você vai ter uma morte mais ridícula do que a do baixista do Dio, ou do que eu teria caso tivesse 2 metros pra esquerda. Não, a gente podia estar com 1 milhão de inscritos agora, hein? Verdade. Se eu gravasse esse vídeo. É verdade. Puta merda, viu? Bom, já que a gente não chegou, vamos chegar no 1 milhão. Se você se inscreve aí, ativa as notificações, comenta, dá seu like, nos apoie também, porque a gente pode ir nos Estados Unidos qualquer dia, né? Eu precisar de dinheiro. Eu pago um plano de saúde caríssimo, cara. Você tem ainda do trabalho, né? Mas eu não tenho mais, cara. Então, a gente precisa dessa grana do Apoia-se, nos ajuda muito a continuar com o canal. Eu só tenho uma coisa pra dizer a todas essas pessoas aí que querem o fim do SUS, que querem o Dr. Ray. Que acha que não usam o SUS pra nada, né? Não uso. Só uma coisa. Não passarão.